Oi, hoje é 6 de janeiro de 2023. Alguns dias atrás o Pelé morreu. O pessoal que me conhece talvez não lembre, mas eu dirigi o carro do Pelé há 2 dias, quando eu morava no Rio. Eu gosto muito de contar essa história. Então a minha sogra falou para eu fazer um vídeo contando a história para o vídeo ficar aí para depois, né? Naquela época, quando eu estava quase me mudando para cá, eu trabalhava na Localiza. É, aliás, isso foi antes de eu começar a faculdade na Estácio, né? Eu trabalhava na Localiza e tinha uma missão lá para um motorista bilíngue. Aí eles me chamaram para ser o motorista bilíngue por esses 2 dias. Quando eu cheguei lá na Localiza, o trabalho era para Pelé Sports Marketing, né? Era para a empresa de marketing do Pelé, a empresa que usava o nome do Pelé e a imagem dele como uma mercadoria. E usava muito bem, né? Então a empresa era grande, era lucrativa. Mas essa empresa era terrivelmente mal administrada, né? Nós vamos falar mais nisso daqui a pouco. Mas a situação era interessante. Trabalhar para o Pelé era interessante, né? Porque eu cheguei lá, era o Pelé mesmo, não era os funcionários, não era ele mesmo. Aí foi um trabalho muito interessante na época, né? Porque eu estava com um carro novo, né? Eu gostava muito do carro, era um Maré novo, né? Naquela época o Maré não era bomba, né? Porque era novo. Então era um carro muito bacana de dirigir. E a casa para onde eu levei o Pelé era aquelas mansões lá no Joá, né, com a vista para o mar, era um negócio lindo. Até hoje, eu acho que aquela era a melhor casa que eu já entrei, né? Era uma mansão realmente muito linda. Então foi um trabalho muito interessante, né? Foram 2 dias muito interessantes, né? E algumas coisas me chamaram a atenção. Nesse dia, uma é que o Pelé era um cara muito humilde, né? Ele conversava com todo mundo de igual para igual, conversava comigo de igual para igual. Eu era só motorista ali e temporário, né? Mas ele conversava comigo de igual para igual. Teve uma hora lá que é, tinha 2 malas, que claramente era o meu trabalho ir lá pegar as 2 malas e pôr 2 malas dentro do carro. Eu me abaixei para apanhar as 2 malas e o Pelé estava do meu lado e falou assim: Não, você leva uma que eu levo a outra. Né? Quer dizer, um negócio que claramente não era obrigação dele, era minha obrigação estar carregando aquelas malas e ele fez por generosidade. Quer dizer, era um cara genuinamente humilde, ou assim eu penso. Ou assim ele foi comigo, né? Outra coisa que me chamou a atenção foi que os funcionários da empresa, a empresa do Pelé, os funcionários eram catastroficamente incompetentes. Eles eram terríveis, né? Prova disso é que eu fui contratado como motorista bilíngue, mas nesses 2 dias não tinha ninguém que falasse inglês. No meu trabalho, nesses 2 dias, eu não falei inglês dia nenhum. Mas eles pagaram mais caro para ter um motorista bilíngue que terminou não falando inglês durante esses 2 dias, né? Esse é só um exemplo da incompetência dessa gente. Teve vários, né? Não sabiam para onde iam, marcavam horários, chegavam depois, era uma catástrofe mesmo a empresa. Mas tinha uma coisa que esses funcionários faziam muito bem, que era tratar o Pelé como um rei, né? Na verdade, eles chamavam o Pelé de rei, que era um negócio um pouco estranho, né? Claro que ele era o rei do futebol, mas ninguém chamava ele de rei. Eu não chamava ele de rei, eu chamava ele de senhor Edson. Né? E às vezes algumas pessoas chamavam ele de Pelé. Os funcionários não chamavam ele de rei. E isso me chamou a atenção na época. Eu fui entender isso vários anos depois. Eu entendi por que chamavam Pelé de rei, por que os funcionários tratavam ele como rei. Eu entendi isso quando eu vi uma entrevista do Edinho. Eu li uma entrevista do Edinho muitos anos depois. O Pelé já estava doente, né? E o Edinho deu essa entrevista. E ele falou que ele teve uma infância difícil por causa da ausência do pai, por causa da ausência do Pelé. E o Pelé estava ausente, né? Ele marcava de aparecer para ver o filho e não ia, né? Deixava furo mesmo com o filho por causa do trabalho. Que nessa época o Pelé já era aposentado do futebol, mas ele tinha o trabalho de marketing, né? Da empresa dele, da imagem dele, né? E os funcionários da empresa
Parece que convenceram o Pelé, mesmo durante a infância do filho, que o trabalho dele era muito importante, né? Que o Pelé era um cidadão do mundo, que ele tinha que fazer, aparecer em vários eventos. Às vezes o preço dele aparecer em certos eventos, aliás, muitas vezes, né? O preço disso era a ausência perante a família. E isso deixou o filho traumatizado, né? Ele teve a infância difícil por causa da ausência do pai. Ou seja, esses funcionários que chamavam ele de rei o tempo todo, né, eram psicofantes, né, que falavam o que ele queria ouvir para ele trabalhar para eles, né? O Pelé trabalhava para esses funcionários, né? Quer dizer, o Pelé era ausente da família para satisfazer os funcionários que queriam que ele trabalhasse o máximo possível para tornar a eles, funcionários, ricos, né? O mais triste é que sem aquele trabalho, o Pelé podia ter tido tudo. Ia continuar sendo rico, ia continuar sendo famoso e podia ter a vida em família. Mas não, ele largou a vida em família para ser um pouco mais rico e um pouco mais famoso, para satisfazer os funcionários que o chamavam de rei o tempo todo, né? A lição aí é a seguinte: você tenha cuidado com seus amigos, né? Quem é seu amigo? Seu amigo é uma pessoa que aproxima você de Deus e da sua família? Ou seu amigo afasta você da sua família e de Deus? Porque se ele afasta você da sua família e de Deus, não é seu amigo, é um cara que está te usando para satisfazer os interesses dele próprio. É isso. Tudo na vida tem uma lição, né? E os 2 dias com Pelé me ensinaram essa lição. Demorou muitos anos para aprender. Eu fui aprender só depois de ler a entrevista do filho dele, mas é interessante. Obrigado.